diga uma coisa, doutor. O seu sonho de fazer júri, como é que o senhor se sentiu naquele dia que o senhor pisou no plenário pela primeira vez? Aquele dia eu estava muito preocupado, porque veio de uma hora para outra o júri. Mas eu me saí razoável. O juiz depois disse que me daria nota 5. Imagina. Agora, o senhor andou pela carreira toda realizando seu sonho, né? Ah, sim, depois eu vinha fazer júri, enfim. Mas foi quantos e quantos o senhor era famoso. Eu corri atrás de júri, fiz júri em São Bernardo. O juiz era o Sidney Sanches. Sidney Sanches. Depois fiz júri em Santo André. O Sidney Sanches também foi designado. E o senhor foi um grande tribunal. E ele... Eu gostava muito do júri. Eu gostava muito do júri. Depois eu só não fiz júri em Pederneiras. Mesmo em Pederneiras e Bariri eu não fiz júri. Em Bariri o réu estava foragido. De todas as funções que o senhor... Mas eu ia atrás de júri em Bauru. Eu sei. De todas as funções que o senhor desempenhou, não na segunda instância, que nós vamos tratar disso depois. Mas o que o senhor mais gostou de fazer foi o júri, né? Eu gostava também muito de acidente do trabalho. O senhor gostava também? Gostava de acidente do trabalho. Desde o começo eu gostava. É verdade que, como em Santo André havia muitos processos, Santo André e São Bernardo, a gente praticamente se limitava a acompanhar a posição do autor. Sim. Dificilmente escrevia no processo. Mas depois eu fui para Sorocaba, lá havia bastante processo de acidente e eu gostava. E aí, eu estou deixando de lado um negócio muito importante. Não esqueça. Quando eu disse que houve uma sucessão muito acidentada, quando foi eleito o governador Abreu Sodré, governador biônico, e aí o Mário de Moura foi para a lista, Mário Moura Albuquerque. Foi para a lista juntamente com o doutor Rui Junqueira de Freitas Camargo, que era o candidato do secretário da Justiça, e um terceiro, de cujo nome agora não me lembro. Mas os dois que disputavam eram Mário Moura e o doutor Rui Junqueira. E naquela disputa, e demorou, o doutor Mário Moura morreu. Aí foi preciso fazer uma outra lista tríplice. Nessa outra lista entrou o doutor Virgílio Lopes da Silva. Inclusive era primo do governador. Ele conta que o secretário disse ao governador que poderia prometer a nomeação porque ele não entraria aqui no colégio. E aí ele disse ao doutor Kujavski, vou entrar e sem o meu voto, vou votar em você, e mostrou. E realmente entrou na lista. Aí, então, o governador que ia nomear o outro, o Virgílio era primo dele, aquilo foi se estendendo. Aí, nesse meio tempo, frequentava missa quase diariamente. Então, resolvi que a gente faria uma missa de 30º dia lá para o doutor Mário Moura. 30º dia. E a gente vinha se reunindo ali, porque o Júlio César Ribas era um promotor muito combativo na área criminal, era grande combatividade. Ele não dormia se sabia que estava havendo algum crime na comarca. Ele foi promotor de Apiaí. Apiaí era o quê? Uma quarta parte de Itapetininga. Itapetininga teve 42 inquéritos e Apiaí teve 100 e poucos, 50 e poucos de requisição dele. E ele estava lá em Lins e nessa altura ele atacou muito lá o jogo de bicho. Chegou a prender pessoalmente banqueiro de bicho. E a preocupação dele era um médico que fazia aborto. E ele não atendia, ele cobrava para atender no trabalhista.
tinha de dar alguma informação para ele. De jogo de bicho, qualquer coisa. Assim ele mapeou o jogo de bicho todo, sem sair do gabinete. E apareceu uma enfermeira desse médico, com problema trabalhista. E também daí contou a ele como é que o médico agia e tal. Ele foi lá, e foi ao hospital, foi ao quintal da casa, e apreendeu o feto, e fez um... E um dos processos desse médico corria em Duartina, onde eu acumulava. Um dia aparece lá, Ribas, viatura, escrivão, delegado, para fazer o inquérito daquele caso. Ele foi a Jaú buscar o laudo, foi pessoalmente. E aí começou uma história, como esse médico tinha muito prestígio, era amigo do assessor, o doutor Bruno Irineu Fisotto, começou uma história de que ele ia ser afastado. E nós fizemos uma visita lá, 10 ou 15 promotores fomos fazer uma visita a ele, aquilo repercutiu bastante na comarca. Então, a partir dessa, a gente conversava muito, então a gente teve ideia de fazer o grupo de estudo. Não sei de quem foi, na churrascaria gaúcha, depois da missa. É até um dos meus itens aqui. Aí a gente teve a ideia de fazer o grupo de estudo. E foi resolvido que a primeira reunião seria em Bauru. E havia... Que ano isso, doutor? 1967. 67? É. No dia 28 de fevereiro saiu uma batelada de leis, de decretos-leis. Um deles mudando a lei de acidente de trabalho. Sim. E a gente não entendia bem daquela legislação. Essa lei, ela repercutiu muito mal. Aí, o Paulo Frontini e o Cândido Lamarco vieram tratar dessa lei, foi a primeira palestra. E foi um sucesso extraordinário, porque o Paulo Frontini tratou da questão de direito material, o Cândido, que já gostava muito de processo, tratou dos aspectos processuais, eles eram brilhantes, enfim, demoliram a lei. Mas aí foi feita essa primeira reunião. Havia 15 promotores. Então foi marcada uma segunda reunião para Araçatuba, para tratar da lei de abuso de autoridade. A ideia era tratar das novas leis que iam surgindo. Lá foram o Damásio e o Luiz Gonzaga Machado, Machadinho, que era promotor de Bauru e que se entusiasmou muito com o movimento ali dos grupos de estudo. Também foi muito bem sucedida a reunião, uma boa reunião. Foi marcada a terceira para Lins, sonegação fiscal. Marcelo Fortes Barbosa ia fazer, fez uma bela exposição, por sinal. E como o Ribas era muito combativo, houve lá uma repercussão inesperada na cidade. Acharam que ia começar uma repressão forte aos crimes de sonegação fiscal. Sim. E foi um tal de recolher tributo naquela semana, e foi uma correria. Bom, aí foi marcada a quarta reunião para Marília. E eu deveria falar sobre a ação popular, olha que ousadia. Imagine. Mas aí o Marcelo fez um entendimento, o doutor Rui Junqueira era um procurador muito contestado. E ele tomou uma série de providências para botar um pouco de ordem na casa, que realmente vinha meio bagunçada. Ele era um procurador muito contestado, procurador-geral, então ele não apresentou chapa para o conselho. E a chapa era hostil a ele, que saiu. E ele fez um entendimento, então mandou um convite impresso, de manhã, grupo de estudo, o colega Antônio Visconti, Ação Popular. À tarde, o doutor João Severino de Oliveira Pérez, o Ministério Público na Constituição, qualquer... Enfim, misturando a política do Ministério Público com o grupo de estudo. E o Machadinho e o Ribas, enfim, a gente se agitou ali. E aí, combinando fazer uma reunião em Lins, foram aí 6 ou 7 promotores, mas o Cândido Lamarco, muito formalista, ele e o Paulo Frontini que tinham autorização, tinham delegação de 16 colegas sacramentando o que a gente decidisse. Então a gente decidiu transferir a reunião do grupo de estudo para Birigui, no dia 7 de novembro. Nesse meio tempo, subitamente faleceu o Machadinho.
E o Marcelo estava furioso. Queria discutir ali na hora do enterro. E com isso, os grupos de estudo, cuja a frequência já estava para uns 20, caiu para 13 lá em Birigui. Mas marcou a posição que o grupo de estudo não era ligado com a política interna do Ministério Público. E mais adiante, ele retomou aí o ritmo dele. A reunião de Bariri, de Birigui, foi inclusive irradiada. E mais adiante, o Paulo Norberto lançou o grupo Rio Preto, o grupo Queiroz Filho. Depois do Queiroz Filho, surgiu a Vilma Terezinha Goy Maurício, que era promotora de Tietê, fez lá uma reunião em Tietê, que foi a semente do grupo de estudo Luiz Gonzaga Machado. A sede seria, o centro ali seria Sorocaba. Também uma palestra extraordinária do Antônio Celso de Mundo Correia, que na época a gente combatia muito aquela a forma de repressão do crime de trânsito, que era por processo judicialiforme, começava na polícia, o juiz podia abrir também o processo. Aliás, ele fez a palestra dele, a exposição dele, que ele chamou de posse de trabalho, ia na linha desta lei de pequenas causas. O promotor devia receber. Bom, mais adiante surgiu o grupo de Ribeirão Preto. E o João Benedito de Azevedo Marques, que era promotor do Sertãozinho, e ele me disse que ia convidar o conselho. Também tinha sido uma disputa meio forte. Foram eleitos o doutor Quintanilha e o doutor Gugliotti contra a chapa do procurador-geral, e de outro lado, o Djalma Negreiros Penteado e o Stein, Joaquim Stein. Eu não convide o conselho, falei com o conselheiro, não convide, vai... Não, mas eu convidei os dois lados. Resultado, foram só o Djalma e o Stein, e aquilo repercutiu mal na região. Os de Ribeirão Preto se irritaram e dizia lá um dia o padre lá da minha paróquia de São Dimas, o padre Arnaldo de Moraes Arruda, ele convidou um desses figurões, ou o padre Calazans, ou o padre Godinho, e não apareceu lá para rezar a missa. E aquele dia ele fez um sermão notável, depois ele disse, raiva também constrói. Aí da raiva surgiu o grupo de Ribeirão Preto. Então, o senhor teve aí, o senhor assistiu e fundou os grupos de estudo, né? Agora, eu tenho aqui para mim, que eu gostaria que ficasse registrado, um outro item, assim, que é muito importante, que foi a sua atuação na segunda instância, quando é que o senhor foi promovido a procurador? Bom, a partir de... Eu cheguei a integrar, como suplente de Conselho Fiscal, a chapa da associação em 74. Porque também seria interessante falar da associação. A associação, a gente não estava praticamente na ordem do dia. Sim. Era uma salinha, eu lembro. Era uma salinha pequena, havia ali um funcionário que cuidava. Quando eu entrei, tinha sido eleito um presidente de primeira instância, o Hermínio Marques Porto. Doutor Hermínio. Porém, ele fez uma assembleia, porque naquela altura havia um promotor chamado Walter Simardi. Sim. Ele foi do júri de São Paulo, ele tem a grande destaque aqui, e ele se exonerou para advogar. Mas, não sei por qual razão, ele resolveu que era melhor voltar para o Ministério Público. Sim. O cunhado dele era o Dr. Werner Nogueira, que era o procurador-geral na época. E o deputado lá de Catanduva, Orlando Zancaner, que tinha muita influência, conseguiu aprovar uma lei que permitia que o promotor revertesse para a carreira. Sim. A associação se opôs a isso e foi feita uma reunião lá no auditório Queiroz Filho, lá do 8º andar do Palácio do Fórum João Mendes Júnior. E os procuradores foram fortemente contestados pelos promotores. Resultado, não deram mais a dependência para a associação se reunir. E aquela gestão acabou. Mais adiante, o doutor Alceu Arruda foi eleito, mas ele teve problema de doença e
praticamente não exerceu, o Dirceu de Mello é que cuidava. E a associação aí teve de papel importante lá na defesa da equiparação no Supremo, porque a associação que era o instrumento para contratar advogado, para levantar dinheiro. Aí nós entendemos que eram candidatos o Djalma Lúcio Gabriel Barreto, ligado ao doutor Ronel Carneiro, e o doutor Antônio Julião Júnior. De última hora, ali num restaurante chamado Gouveia, na Praça da Sé, estavam reunidos lá vários colegas e resolveram formar uma chapa. Mas aí foi eleita, como foi formada de última hora a chapa, foi resolvido que o candidato a presidente seria o Vitor Lopes Teixeira, porque ele era primo do Virgílio Lopes da Silva. E essa chapa foi eleita. Alguém de uma outra chapa furou. Aí a associação começou, ela comprou a sede na Rangel Pestana. O presidente seguinte foi o Ronaldo Porto Macedo. Já eu chamava de Conselho Inferior do Ministério Público. Ronaldo Porto Macedo, João Lopes Guimarães, Antônio Celso Timuno Correia e Carlos Siqueira Neto. Tudo gente de grande brilho. Aí que a associação começou a crescer. Mas então, em razão das disputas para a associação, houve uma disputa em 74, João Lopes encabeçando uma chapa, o Zé Cássio Soares Umbrim encabeçando outra de oposição. Em 78, o Guido Menberg também encabeçava uma chapa que seria a de agrado da situação do Conselho. O procurador-geral ficou neutro, era o doutor João Batista Santana. Mas o Conselho, alguns conselheiros apoiavam o Guido Menberg. E eu apoiei o Renan Teixeira da Cunha, fiz parte da chapa. Aí a gente perdeu a eleição, em 80 não tivemos candidato, foi eleito o Cláudio Alvarenga. Em 82 foi lançado o Stein, Joaquim Stein. Foi derrotado pela chapa encabeçada pelo Luiz Antônio Fleury. E então eu fiquei marcado como homem de oposição. Embora o procurador-geral fosse, em 83, o Paulo Frontini fosse, inclusive, meu padrinho de ex-casamento, ele que me orientou no começo e tal, na carreira, mas eu então fiquei tido como homem de oposição e naquele tempo oposição só chegava por antiguidade. Mas aí, quando foi em 87, o Cláudio Ferraz Alvarenga foi à Procuradoria-Geral, sucedendo o Paulo Frontini, no governo, já no começo do governo Quércia, e ele resolveu fazer uma pacificação no Ministério Público. E um dos itens dessa pacificação foi a minha indicação para promoção. Aí eu fui indicado e promovido em maio de 87. Como procurador, o senhor foi do órgão especial, membro nato. Eu cheguei a ser membro nato, sim. Chegou a ser membro nato. O senhor foi eleito 2 vezes, não é? Para o Conselho Superior do Ministério Público? Fui. Então, como eu disse, eu fui trabalhar... Foi chefe de gabinete do Procurador-Geral? Do Procurador-Geral, do Marrei. Doutor Marrei. Luiz Antônio Marrei. Me deu posse como procuradora, posse administrativa. Lembra? Que eu tomei posse administrativa. Isso. O senhor me deu posse administrativa. Isso aí. Não é? E aí Mas então, eu fui à Procuradoria e fui trabalhar no 2º Tribunal de Alçada Civil. E fui designado para trabalhar na 2ª Câmara. Ainda lá atrás, que o senhor foi um grande promotor do 1º Tribunal do Júri da capital, né? Eu cheguei ao 1º Tribunal do Júri no final de 79. Lá atrás, antes da sua... No final de 79, eu fui convidado pelo doutor João Severino de Oliveira Pérez. Final de 79. O assessor era o Cláudio Ferraz de Alvarenga. Você está sentado? Não, então senta. O procurador-geral quer que você venha para o júri. E naquele tempo, ir para o júri era uma vitrine. O júri era uma vitrine, tanto que era a única designação. Júri e mandado de segurança, o procurador-geral fazia pessoalmente as designações. Aí eu vim para o 1º Tribunal do Júri. E aí fiquei até a promoção, até 87. Sempre trabalhei no júri, no 1º Tribunal do Júri da capital.